Queridos irmãos e irmãs, nós estávamos lendo o capítulo 6 de São João, mas por 2 domingos seguidos nós interrompemos essa leitura, visto que uma vez celebramos a festa de São Domingos e outra vez celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Então, o núcleo deste sermão, que é o dogma da Santíssima Eucaristia, que Nosso Senhor anuncia àqueles judeus, fica aqui subentendido, uma vez que nós não podemos voltar àqueles textos e lê-los integralmente. Ora, Jesus tinha acabado de revelar que ele deixaria o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Exatamente diante da radicalidade da sua entrega, diante da verdade daquilo que ele realizou por nós na cruz, entregando a sua vida e deixando-a na Eucaristia para nós como alimento, como sustento, muitos dos discípulos de Jesus, diz o Evangelho de hoje, que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Então, diz o evangelista, que desde aquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ou seja, foi uma pequena crise no ministério de Jesus. Foi um momento em que ele perde seguidores. Um momento em que parece que a verdade não tem força. Um momento em que parece que a mentira tem mais eficácia que a verdade. Um momento, portanto, em que Jesus poderia ter matizado as suas palavras para agradar mais as pessoas. Poderia ter dito: não foi exatamente isso que eu quis dizer, vocês entenderam errado, eu estou falando em termos simbólicos, não estou dizendo que vocês vão comer propriamente a minha carne, não estou dizendo que vocês vão beber propriamente o meu sangue, eu estou querendo falar em termos metafóricos, não exagerem. Ele poderia ter aliviado a carga daquilo que ele disse, mas ele não faz isso. Ele diz: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Ou seja, Jesus salienta que as palavras que ele disse são Espírito e vida. Ele mostra como aquelas palavras são verdadeiras. E ao invés de deprimir-se, entristecer-se, ao invés de dizer para si mesmo: não, poxa vida, e agora? Pode ser que eu perca tudo, que eu tenha que começar do zero. Pode ser que eu não possa mais contar com esses mesmos que eu trouxe para mais perto de mim. Ao invés de se deprimir, Jesus diz aos 12: vós também quereis ir-vos embora? Então Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, o amor de Jesus pela verdade, o amor de Jesus por aquilo que é certo, é tão intenso que ele não tem nenhum medo de ficar sozinho. Esse é um dos problemas que nós temos.
como nós não temos convicções, como muitas vezes nós não descobrimos verdadeiramente a verdade, como nossa alma não foi impactada pelo peso da verdade, o que acontece? A pressão dos homens nos causa medo. Quando as coisas começam a dar errado, quando as pessoas não entendem o que nós estamos falando, quando alguns usam o seu poder e a sua influência para nos esmagar, nós corremos o risco de desanimar, de nos desencorajar, de depor as nossas armas espirituais. Nós nos fragilizamos e nós recuamos. O exemplo do Evangelho nos dá demonstração daquilo que hoje em dia se chama de cultura do cancelamento. Ou seja, quando Cristo disse algo que soou mal ao ouvido dos seus ouvintes, até muitos dos seus discípulos foram embora. Não quiseram ficar mais. Cancelaram Jesus. Se escandalizaram. Ora, nós não podemos ter medo de nada disso se nós estamos verdadeiramente falando a verdade. Ou seja, quando nós estudamos a palavra, quando nós examinamos as Escrituras sob a orientação do Espírito Santo, de acordo com o magistério da igreja, com aquilo que a tradição da igreja disse ao longo de toda a sua história, quando nós estudamos e nós verificamos as coisas e entendemos que elas são exatamente como elas são, quando os nossos olhos enxergam, quando nós nos damos conta da verdade verdadeiramente, nós não temos direito de escondê-la para ficarmos numa posição confortável. Agrade-se quem se agradar, desagrade-se quem se desagradar, quem quiser deixar de seguir, tudo bem, é assim que funciona, mas nós não temos direito de silenciar a voz da verdade para ficarmos numa posição de conforto. Aquele que descobriu a verdade da palavra, aquele que sabe aquilo que é certo, tem um dever. Ele precisa dizer como o profeta Isaías: antes eu me calei, agora eu grito como uma mulher que está dando à luz. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar por todos os lados. Ah, mas isso pode trazer incompreensão. Isso pode gerar algum tipo de perseguição. Isso pode produzir mau entendimento. Não interessa. Aquele que descobriu a verdade tem o dever de proclamá-la. Unicamente porque a verdade chegou à sua alma. Ora, obviamente, aqueles que estão do outro lado, que não têm nenhum tipo de apreço pela verdade, pelo contrário, entendem que a noção de verdade é uma noção autoritária, construída para oprimir os outros, que inventaram uma teoria que transforma a verdade numa espécie de meio de dominação. Esses vão usar todos os artifícios para tentar emudecer a verdade de Cristo. Desde ataques pessoais, até discursos que tentam desmerecer ou desmentir aquilo que é flagrantemente verdadeiro. Ações confessas, fatos históricos, afirmações declaradas, registros documentados, tudo aquilo que é tal como é. Aqueles que se opõem à verdade desviam o assunto. Ao invés de quererem discutir a veracidade do que se diz,
passam para o ataque pessoal. Isso é normal. Porque a covardia da mentira não pode verdadeiramente lidar com a transparência da verdade. Então ela precisa disfarçar-se para poder, de maneira traiçoeira, investir contra Cristo. É o que os fariseus vão fazer. Não podem resistir à sabedoria de Nosso Senhor, o que farão com ele? Vão matá-lo. Vão entregá-lo ao poder dos romanos, vão acusá-lo de ter cometido um crime que ele não cometeu, vão fazer tamanha pressão sobre os romanos, que não haverá jeito. Nosso Senhor, inocente, acabou por ser condenado à morte. Ele que é a própria verdade. Às vezes nós vemos pessoas inocentes, mas porque disseram a verdade, elas sofrem na sua própria carne. Em tantos lugares do mundo, são presas, são torturadas, são mortas. Estamos vendo o que está acontecendo no Afeganistão. A retomada do poder por parte dos fundamentalistas islâmicos. Quanta gente morrendo, sofrendo, sendo torturada, simplesmente por ser cristã. É assim que a mentira age. Ela não procura entender para descobrir com desapaixonamento se a verdade é esta ou aquela. Ela não procura estudar, analisar, não. Ela já parte do princípio. Essa palavra é dura. Nós não podemos escutá-la. Nós não queremos aceitá-la. Então, morte. Então, cancelamento. Então, nós vamos tirar, porque nós não podemos suportar. Nós não podemos suportar. Queridos irmãos, esse capricho, essa atitude infantil, birrenta, marrenta, reproduz aquilo que acontece em muitos espíritos fingidamente hipersensíveis dos nossos dias. Hipersensíveis por quê? Porque as mesmas pessoas que prezam tanto pela vida dos animais, por exemplo, são hipersensíveis. São as mesmas que não veem problema nenhum em matar um feto no ventre da sua mãe. Então tem uma hipersensibilidade fingida. Quando você fala de um cachorro, entram em pânico, em surto. Quando você fala da morte de um ser humano, finge que não está acontecendo nada. Este espírito birrento é a característica das almas das pessoas dos nossos dias, que são inconsequentes e caprichosas, que tampam seus ouvidos para não ouvir a verdade, porque aquilo não lhes convém, porque elas não querem ser tiradas da sua posição do pecado. Estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é contrário à razão natural, à lei divina, à lei moral, mas não querem ser criticadas. Querem perverter os outros e às vezes perverter a sociedade inteira. Com ideologias das mais malucas, com ensinamentos dos mais absurdos, e não querem ser minimamente atrapalhados. Qualquer um que mansamente ou intelectualmente ou de alguma maneira ouse questioná-los, é tratado com esse tipo de escândalo fingido destes falsos discípulos de Jesus.
Oh, essa palavra é dura. Não, isso não se pode dizer. Onde já se viu? Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com Cristo. Porque Cristo, como dizem, veio trazer o amor. O amor. Que amor? Que amor? O amor a Deus sobre todas as coisas, a quem Ele é, a sua palavra, aquilo que Ele nos trouxe como revelação, e ao próximo, querendo a sua salvação eterna, querendo que ele encontre a verdade, ou este sentimentalismo barato de quem renunciou à verdade para agradar a vaidade dos outros? Nós não podemos negociar a palavra, custe o que custar. Nosso Senhor não fica aqui chorando, deprimido, angustiado, triste. Não, Ele diz, querem ir embora? Eu começo tudo de novo. Não tem problema. O que eu não quero é discípulo mentiroso do meu lado. Ou seja, pessoas que não entendem a verdade, não meditam a verdade e não querem abraçá-la até o fim. É isso que eu não quero. Que atitude fechada de Jesus, né? Alguém poderia dizer, nossa, ele aqui foi muito fundamentalista. Onde já se viu? Não quis nem conversar. Ele simplesmente expulsou, falou, quem quiser ir, se for por falta de adeus, adeus. Se for por falta de um tchauzinho, bye, bye. Essa foi a atitude dele. Por quê? Ele sabe que está falando a verdade. Portanto, meus irmãos, sem nenhum desânimo, há um espírito de derrotismo por todos os lados. Há um espírito de desânimo por toda parte. Claro, diante de tanta injustiça, diante de tanta perseguição, diante de tanto silenciamento, diante de tanta crítica, diante de tanto barulho, de tanta gente que tenta, de algum modo, afogar a voz da verdade. É verdade. Nós nos sentimos esmagados. Só que a verdade é a maior força que move o mundo. Não é a mentira. A verdade tem uma força metafisicamente superior à da mentira. As narrativas, as construções não conseguem mascarar a autenticidade da verdade. Elas não dão conta disso. É como uma pessoa, por exemplo, que quisesse disfarçar um adultério. E todo mundo começasse a dizer, não, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, isso não é verdade, isso é coisa da sua cabeça, né? Como diz o pessoal, chifre não existe, é uma coisa que botaram na sua cabeça, né? Então, quer disfarçar, quer dizer que não tem, etc, etc, etc. Bom, você pegou no flagrante, meu filho. Você viu. E agora, onde é que ficam as narrativas? Onde é que ficam as palavras? Não ficam mais em lugar nenhum. Por quê? O que os seus olhos viram são mais importantes do que o que os outros disseram. A verdade tem mais poder do que todas as narrativas. Ela existe mesmo. Existem fatos, existe a verdade, existe quem está certo, quem está errado, existe quem está na verdade, quem está no erro. Existem. A nossa parte está em reconhecer. Ora, se nós estamos do lado da verdade, nós não precisamos nos preocupar, porque é uma vitória que é certa. É a vitória da verdade. Ela pode demorar,
ela pode ser sofrida, ela pode ter percalços, ela pode ter dificuldades no meio do caminho, não importa. Mas quando nós escolhemos seguir a trilha da verdade, nós sabemos que ela nos conduzirá ao verdadeiro triunfo. O que nós podemos pedir ao Senhor nessa manhã de domingo é que Ele nos conceda a graça de jamais nos entregarmos à derrota, a nenhum pensamento de tristeza, nem de depressão, mas que em nós haja aquela convicção do Evangelho. A convicção que o povo de Israel teve na primeira leitura: nós serviremos ao Senhor para sempre. Claro, depois eles desanimaram e começaram a cometer muitos erros, mas quando Josué lhes propôs, eles disseram: nós serviremos ao Senhor inteiramente. Que essa seja a disposição da nossa alma e que nada possa nos desanimar desse propósito, queridos irmãos, porque este é o propósito das nossas vidas. Não largarmos jamais Cristo, porque os outros podem ter opiniões agradáveis, mas Ele, nosso Senhor, Ele tem palavras de vida eterna.